Pô, Peixe, obrigado. Só contribuir aí com Minerva, tá tentando financiar essa aquisição, parte dela hoje aí no mercado, tentando captar um bond de US$ 1 bilhão, tá pagando dólar mais 9, né, a ideia. Esse book build está acontecendo hoje aí lá no mercado externo, a gente está de olho. É, Enfim, vale acompanhar mesmo. Passando aqui para o crédito e renda fixa, pessoal, a grande notícia do mês é a volta do fluxo. Então, é realmente um fato importante, né? O fluxo foi positivo em agosto em 16 bilhões e meio de reais para os fundos de crédito, uma amostra aqui bem ampla que a gente acompanha. E aí, só para contextualizar, né, que é super importante o fluxo, né, para como os preços se comportam, a gente teve em janeiro resgate de 2,5 bi, fevereiro 20 bi, março 26 bi, abril 20 bi, maio 8 bi, tudo de resgate. Junho, 600 milhões, e aí julho já virou esse fluxo para 4 bi 400 e agosto 16 bi 600. Então, naturalmente, o reflexo disso foi como é que os índices de debentures e os fundos, né, que carregam os papéis se comportaram. A gente teve, né, retornos bem fortes, né, tanto no IDADI, né, quanto no IDEX da JGP, enfim, outros índices que a gente acompanha. Então, para vocês terem ideia, o IDADI ele teve um fechamento de spread de quase 20 bips, né? Lembrando que esse índice ele tem uma duration de 2,4 anos. Então, uma conta rápida, só esse fechamento de prêmio contribuiu com quase 0,50 para essa cesta de papéis, né? No caso do mês. E aí, quando você olha os fundos de crédito, majoritariamente eles entregaram aí cerca de 50 bips acima do CDI. E naturalmente, isso é super importante, porque a gente vai se aproximando do final do ano. Essa amostra de fundos ela vai se aproximando do CDI, né? Nossa expectativa é que os fundos entreguem retornos entre 80% e 100% do CDI. E na própria Expert, né, parafraseando aqui o Gento, encontrei com muitos de vocês e conversei e falei, né? A gente teve um papo, eu tive um papo com um gringo e tudo mais, e ele falou, poxa, esse ano foi horrível para o crédito no Brasil, né? Um ano, nossa, onde uma das maiores empresas varejistas mais antiga do Brasil, né? Teve uma fraude contábil, spillover, né? Contaminação para outros setores e tudo mais. Poxa, e o gringo, como é que vai fechar o fundo? Os fundos vão fechar negativos? Eu falei, não, os fundos vão entregar acima de 10% no ano. E aí, pô, mas no pior ano para o crédito, né, para alguns setores, os fundos vão entregar 10% no ano. Eu falei, pois é, aqui essa idiosincrasia aqui de Brasil, nos papéis pós-fixados e tudo mais, e uma indústria super pulverizada, sem dúvida, protegem bastante o investidor. Então, questão do fluxo com reflexo, né, nos prêmios dos papéis, sem dúvida, o fato mais relevante do mês. É, eu interrompi o Peixoto para falar um pouco de resultado, né, os resultados do segundo TRI foram divulgados. A gente não teve nenhuma surpresa muito negativa, também nenhuma muito positiva. Sem dúvida, sim, talvez positiva, eu acho que é a questão ali das rodovias, né? A gente tem visto ali que as rodovias têm performado melhor. Eu acho que, poxa, volta de fluxo, fluxo muito mais normalizado, todo mundo tentando fazer alguma otimização de custo. É, então, sem dúvida, né, na minha opinião aqui, o setor de rodovias, quando a gente para olhar as listadas, CCR, Ecovias, todas recompondo um pouco de margem. Então, esses papéis, né, sempre são papéis defensivos no crédito, mas deram bastante oportunidade e, e ainda estão, na nossa visão aqui, ainda estão com um spread interessante. Destaque negativo, mas que não surpreendeu, né, e que vem se falando muito nas varejistas, eu venho comentando isso recorrentemente, tudo fruto ainda, né, do que foi feito lá na época da pandemia, com uma expansão do digital, né, desenfreada, sem fazer conta, um acesso amplo ao mercado de capitais, tanto lá do ponto de vista de equity quanto de dívida, e, enfim, operações que queimaram caixa, que queimam caixa, e a turma está tendo que lidar com esse cenário. Acho que o grande alento vem da queda de juros,
Mas aí o Peixoto trouxe um ponto importante, né? A gente tem essa questão da economia política aí, da mudança de tributos e tudo mais, afeta bastante ali a última linha das empresas. Então, o setor segue desafiador. É, do ponto de vista do Macron, aí pegando também um pouco aqui do Genta, né, a gente teve, por mais que a gente esteja no meio de um ciclo de queda de juros, a gente teve uma reacomodação das taxas de juros, o mercado, né, os diretores, o próprio presidente do Banco Central foram ao mercado tentar tirar um pouco do ímpeto do mercado de aceleração dos cortes. Lá fora, super desafiador esse mês para renda fixa. Reflexo no mercado aqui foram aberturas das taxas de juros, né, como o Júlio comentou, nominal e real. A gente teve uma pequena alta, né, da inflação implícita, mas a gente acredita que os juros reais, sobretudo, seguem super atraentes por conta de uma Selic terminal que a gente projeta, de uma inflação mais alta, né? Então, só para ilustrar também um pouquinho o que o Júlio falou, né, a Selic vai ser menor, a inflação vai ser um pouco mais alta, a gente projeta isso, e aí você tem esse juro real, né, exposto, ele é menor, e aí quando você está aplicado, você ganha dinheiro. Então, nos fundos aqui de previdência, sobretudo, a gente vem no movimento de aumentar a exposição, a gente vem fazendo isso desde o início do ano, são 8 meses consecutivos aumentando a exposição ao juro real, mas bastante atentos aqui a essa execução. A gente gosta bastante daquela parte intermediária entre a B25 e a B28. A gente até alongou um pouquinho esse mês, não foi uma boa alocação, uma posição pequena de risco, mas a gente está bem atento aqui. E, enfim, e eu acho que, poxa, as oportunidades aparecem quando você tem essas, né, essas dicotomias aí entre o que a gente espera e o que efetivamente está acontecendo. Então, a gente segue bem atento nos juros reais, porque a gente vê bastante prêmio ali ainda nessa parte. E aí, passando para os fundos de debêntures incentivadas, a gente vem comentando bastante sobre essa classe de fundos. Poxa, quando a gente para olhar os últimos 6 meses, a performance é estelar, né? Lembrando que esses fundos são isentos de IR para o investidor, então vocês precisam olhar com carinho, fazer a conta do gross up, né, de quanto que você não paga de imposto. E aí, dentro de toda essa confusão aí de reonerações e tudo mais, né, esses fundos seguem ali super protegidos. É um segmento que efetivamente vem trazendo financiamento de longo prazo para a infra, enfim, para outros setores. Então, né, a gente chama a atenção porque esse mês, ainda que positivo, teve uma abertura da curva de juro real, os spreads seguem fechando, então a gente olha operações que há pouco mais de 2 meses estavam operando perto de 200 pontos de prêmio, numa debênture incentivada, já fecharam para 150, e a gente vê que esse movimento continua, né? Esse movimento de alocação em renda fixa aumentando, esses prêmios certamente vão fechar. E há um dado interessante que eu venho comentando, né? A gente acompanha muito o estoque de títulos de crédito, de renda fixa como um todo, mas o crédito. E aí o estoque de CDB, né, não saiu o número de agosto ainda, né? A Ambima divulga no quinto dia útil, deve sair na sexta, ou então no mais tardar na segunda. Mas o estoque de CDB ele segue acima de 2 trilhões de reais. Né? Então, mês de julho já é um estoque de 2 trilhões e 100 bilhões de reais em CDB. E aí, a nossa leitura aqui é que conforme, né, a Selic vá caindo, vá acontecendo uma realocação, né, desses, eu não chamo nem de investimentos, né, mas desses recursos. E aí, certamente, isso deve trazer mais fluxo, né, para os fundos de crédito, para os ativos corporativos, com consequências de fechamento de prêmio. Né? Então, esse técnico também vai se sobrepor, né, fazendo preço nos prêmios. Então, a gente continua chamando a atenção para o segmento, porque os prêmios, né, sobretudo quando você faz ali um cherry picking, continuam interessantes. Afunilando para os fundos de crédito da SP Asset, é, e falar um pouco de taxa de carregamento, e aí é interessante, né, porque isso é um negócio que a gente sempre vem falando, e aí quando você para olhar os títulos públicos, por exemplo, você pega as LTNs, você pega as NTNFs, você pega as NTNBs, esses papéis, se você comprar e carregar eles, você vai levar menos do que o CDI. Então, esses papéis estão com uma taxa de carregamento, a gente chama de negativa. Né? A NTNB
porque a inflação, ela, né, corrente, ela está muito baixa, né? Enfim, então você tem ali um carregamento não tão bom, né? Não digo que ele é assim, você pega as NTNBs, elas estão operando a 65 do CDI, vai no carrego, 65, 70. As LTNs, NTNFs de 97, 98. E aí, quando a gente para olhar os ativos de crédito, né, esses ativos estão com carrego muito alto. Falei do IDA-DE aí, que está operando acima de 200 bips, né, CDI mais 2. E quando a gente para olhar os fundos de crédito aqui da XP Asset, pra vocês terem ideia, Corporate Light tem um carrego bruto de CDI mais 2,19, o Corporate Top um carrego bruto de CDI mais 3,08 e o Corporate Plus um carrego bruto de 3,02. Quando a gente para olhar o XP Debêntures incentivadas, é, ele tem um carrego né, de 150 pontos, perdão, acima da NTNB, de referência. Esse papel esse fundo tem uma duration de 5 anos. Então, eu reitero aqui que os fundos seguem com a taxa de carregamento alta comparativamente a títulos públicos, o que deveria ser natural, só que está muito superior, porque os fundos estão com esse carrego do crédito alto e os títulos públicos com carrego baixo. Naturalmente, isso é conjuntural. E aí, para finalizar, pessoal, comentei aqui, né, que os fundos vêm se aproximando de retornos acima de 80% do CDI, enfim, a nossa expectativa é de um fechamento de ano próximo ali do CDI. As discussões corporativas que vem acontecendo, né, sobretudo ali de americanos, que foi um tema muito relevante para o ano, elas seguem avançando de uma forma satisfatória, né? A gente vê a disposição da companhia, dos assessores, dos credores, de uma forma geral, em resolver essa recuperação judicial ainda esse ano. Então, realmente era o que a gente não esperava, mas a gente vê que estão todos engajados em virar essa página, né, até o final do ano, o que eu acho positivo, dada a complexidade da companhia, de tudo que aconteceu, tudo que teve como consequência esse fato, mas eu acho isso uma notícia positiva, porque vai mostrar que o mercado foi construtivo, etc., e a vida está seguindo. Então, esse era o panorama que eu queria passar para vocês, pessoal. Obrigado.